Em sequência à pregação anterior, quando falávamos da Bíblia e o direito, mostrando ali que as leis redigidas pelas casas legislativas são discutidas, aprovadas e sancionadas com base na Palavra Santa. Pois bem, dando sequência a isso, mostramos o Código Civil Brasileiro, que é um conjunto de normas também que rege a nossa sociedade, onde no artigo 422 vai tratar exatamente do bom comportamento que temos que ter em relação à legislação humana, sem desprezar, logicamente, tendo em primeiro plano sempre a lei do Estatuto Sagrado, que é a Bíblia. Diz lá o artigo 422 desse mesmo Código Civil: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O que está dizendo esse artigo de lei? Está dizendo o seguinte: contratante. O que é contratante? É aquele que contrata. O contrato na nossa vida, ele é feito em todas as ocasiões. A partir do momento que estamos, por exemplo, numa fila de um banco, nós estabelecemos ali um contrato. E quais as regras para aquele contrato? Que não ultrapassamos o direito da pessoa que está à frente. Não podemos avançar. O farol, por exemplo, é um contrato. O casamento, por exemplo, é um contrato. Tudo que se faz na vida aqui é regida por legislação do homem, que vai de encontro com a legislação do Estatuto Sagrado. Quando então, nesse artigo 422, ali fala, são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, está dizendo o seguinte: o que é probidade? Probidade significa ser probo, ser honesto, ser honrado, ser lícito, fazer as coisas conforme o que é certo. Boa-fé, a própria palavra já diz tudo. Boa-fé significa que você tem que ter compromisso naquilo que você está assumindo. Vamos imaginar então que você vá até um comércio, contrate ali um crediário, compre um objeto, uma máquina de lavar, uma geladeira ou coisa parecida. Naquele momento você assinou um contrato, você tem que ser probo, você tem que ser honesto, você tem que honrar aquele contrato. A boa-fé, você tem que praticar todos os atos que você assinou naquele contrato. Isso significa que você está respeitando a legislação do homem. Estando respeitando a legislação do homem, automaticamente você está respeitando a legislação de Deus. Ao contrário, se você não está respeitando a legislação do homem, automaticamente você também não está respeitando a legislação de Deus. Está cometendo o seu pecado. Feito assim? Mais adiante, dando sequência na comparação do direito e a Bíblia, vamos deparar também com outro ponto importante. Temos no nosso país, como todos sabem, a Constituição Federal. É o conjunto de normas que foi redigido lá em 1988, que vai disciplinar o comportamento, direitos e deveres da sociedade como um todo, incluindo aí ente público, pessoas naturais, pessoas jurídicas, e aí vai, inclusive, o direito internacional. Povos de outros países que vêm até aqui têm que ser respeitados, assim como tem que respeitar. Então, eu separei o artigo 37 da Constituição. Tendo vocês uma oportunidade, podem dar uma pesquisadinha, vai no Google, hoje é tudo tão fácil, buscou lá pelo Google, vem tudo para vocês lerem, é uma questão de interpretar. O artigo 37 vai falar o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vejam vocês que a partir do princípio legalidade está mostrando, as coisas têm que estar dentro da lei, tem que ser lícito, não pode ser fora, não pode ser objeto ilícito, fora da lei. A impessoalidade, o próprio nome já está dizendo, você tem que ser natural, imparcial, é como um juiz julga. O juiz, quando julga uma causa, ele não está do lado do autor, nem do lado do réu, ele está no centro da verdade, ele é impessoal, ele não quer saber
quem tem mais direito ou menos direito. Ele vai comparar o direito, as provas e a discussão como um todo. Moralidade, o próprio nome já diz, moral. Você tem que guardar honestidade naquilo que você faz. Publicidade é tornar o ato público, que todos possam saber de maneira clara e eficiente, que é o caso do último princípio, eficiência. Dando sequência nisso, eu até separei também, para buscar uma comparação do direito e a Bíblia, até na minha profissão. Eu fui lá no artigo 1º do Código de Ética do Advogado, e lá também a própria ordem vai nos cobrar perante a sociedade o seguinte: no artigo 1º, inciso 2, podem pesquisar depois, está lá, inciso 2, atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e, de novo, o que está lá no Código Civil, artigo 422, boa fé. Dando aí uma explicadinha rapidinho sobre cada palavra que está a ordem dos advogados nos cobrando, ele vai falar: independência significa que o advogado tem que ser ele, independente, tem que ter autonomia naquilo que faz. Honestidade, a palavra é bastante comum, todos já sabem o que significa honestidade. Decoro, comportamento, não falar mal de ninguém, não estar tecendo comentários maldosos, está sempre do lado da verdade. Veracidade, o próprio nome já diz, sugere, verdade pura. Lealdade, o próprio nome já é bastante simples, é ser leal às pessoas. Dignidade, todos sabem o que é ser digno. E boa fé, novamente, é não usar de malandragem, propriamente dito, entre aspas, esse termo, e seguir uma vida normal. Isso é o que pede o Estatuto. Por hora, novamente, vamos dar uma pausa e continuaremos o nosso debate, as nossas comparações no próximo vídeo. Nos siga!